o professor Jorge Baenço, nós vamos fazer algumas perguntas com ele sobre o avesso da mídia. Professor, o que você acha sobre a mídia? Bom, como tudo, a mídia tem dois lados. O que informa e o que condiciona. Na verdade, o papel da mídia informativo, investigativo, quer dizer, que denuncia, que aponta os problemas, é essencial para uma democracia. Quer dizer, a imprensa ser livre é a condição essencial para que a democracia funcione. Mas, como tudo, também tem um outro lado, que é condicionar o leitor, influenciar, dar a sua posição, sem dar outras posições. Quer dizer, o Globo fez muito isso. Agora tem alguns dias da semana que eles põem o editorial. O editorial é a posição do jornal, né? Que ele põe assim, nossa opinião, e põe outra opinião, contrária dele. Aí é interessante, né? Você deixar o eleitor decidir, deixar o cidadão decidir. Não é só na hora da eleição que a mídia é importante, né? Então, por exemplo, a mídia pode fazer um candidato, como fez o Fernando Collor, e pode destruir o candidato, como fez com o Lula na primeira eleição. Pode tirar o candidato, o presidente, como fez com o próprio Collor. A mídia pôs e depois, mais tarde, um pouco mais tarde, depois o Collor do poder. Então, a mídia com esses dois lados, ela pode ser perigosa, ela é essencial, mas tem que existir alguma forma, algum tipo de autocensura. Não é de censura do governo sobre, mas uma espécie de autocensura. Ou então a censura do cidadão sobre aquilo. Quer dizer, não dá o crédito a tudo que o jornal diz, né? Há vários exemplos. O mais assustador foi na campanha contra o Getúlio Vargas, em 1954, quando você acusou, não deu direito de resposta, quando você lançava manchetes factoides, falsas, depois publicava um desmentido num canto qualquer do jornal, em letras pequenininhas, você botava a manchete com uma mentira, desmentido como no meio do jornal, num lugar que ninguém vê, só para dizer que houve um desmentido. Quer dizer, eu não entendo que o país possa ser democrático se não tiver mídia livre. Mas, por outro lado, também acho que há que se ter algum tipo, a sociedade, não o governo, a sociedade deve ter algum tipo de filtro para saber o que a mídia está publicando, né? Que interesses estão por trás dessas publicações. Tá? Quer dizer, isso é uma coisa que você pode discorrer aqui durante 3, 4 horas, mas como é no trabalho, a gente está fazendo de maneira bem resumida. Tá? A próxima pergunta é, você acha que de algum modo a mídia consegue influenciar a sociedade? Completamente. Completamente. Porque, olha bem, vou te dar um exemplo bobo. Tá? Concorda que alguns produtos que a mídia anuncia, só a musiquinha basta para você saber qual é o produto? Não. Tá? O cara toca a musiquinha, antes de aparecer a imagem, você já sabe qual é o produto que ele vai anunciar. É a musiquinha da cerveja, é a musiquinha do cigarro, agora não pode mais, é a musiquinha da loja tal, ou do posto de gasolina tal. Mas o estilo de mídia já sugere a associação com algum produto que ele está vendendo, ou que ele vai vender. Bom, se você consegue vender um produto, você consegue vender um candidato. Você consegue fabricar um candidato. Um candidato sem passado, um candidato sem partido, um candidato sem história, um candidato sem identidade com lugar nenhum, ele é fabricado. Da mesma forma, esse incidente aí do dicionário do MEC, com expressões erradas, né? Não é uma cartilha estimulando que se use a língua portuguesa de forma equivocada. As pessoas não leram direito. Ou melhor, até leram, mas tem outros interesses por trás. Né? O que a autora está dizendo é o seguinte: existe uma outra forma de linguagem que está sendo hoje falado em comunidades, e dá os exemplos. Mas não diz se você deve usar aquilo.
Então a mídia pode distorcer o caminho, distorcer uma realidade, e essa distorção é, na verdade, uma manipulação. Não é? Você vê claramente, principalmente com grandes esquemas no país, grandes questões que você vai discutir, né? Você já cria uma espécie de pré-conceito, pré-visão sobre aquilo que você vai dizer. Você já implicitamente, dependendo da forma que você dá a notícia, você já incrimina ou absolve alguém. Né? Do jeito que você noticiar, o eleitor já vai, esse cara é culpado. Então, e não, esse cara é inocente, está havendo uma grande injustiça contra ele. Dependendo da forma que você noticia. Né? Vocês já viram como é que a mídia explora determinados assuntos e depois nunca mais volta? Nunca mais volta. Por exemplo, o que aconteceu com o fulano lá que jogou a filha, a criança lá? Está preso, tá? E aí, qual é o desdobramento disso? A mídia, ela vive de imediatismo. Se tem alguma coisa dando ibope, dando notícia, o que acontece? Aquilo fica horas e horas, e dias no ar. Depois desaparece, como se nunca tivesse existido ou acontecido aquilo. Aí já vão buscar outra coisa sensacionalista. Ou seja, eles esgotam o filão até onde ele vai. Né? Eu tenho uma relação muito ruim com a mídia, porque